Existe um tipo de dinheiro que, quanto mais você ganha, mais pobre você fica. Hoje nós vamos investigar Mateus, capítulo 27, a história de Judas e das 30 moedas de prata. E eu vou te mostrar por que a Bíblia já alertava, há 2000 anos, que o dinheiro conquistado sem ética tem um preço que ninguém consegue pagar. E o mais perturbador, o padrão que destruiu Judas é exatamente o mesmo que está destruindo milhares de famílias brasileiras agora mesmo. Tenta imaginar a cena. Jerusalém, época da Páscoa. As ruas cheias, barulho por todo lado, cheiro de cordeiro assado misturado com poeira. E num canto mais reservado do templo, longe dos olhares, um homem se aproxima dos sacerdotes. Ele não é um estranho, é um dos 12. É alguém de confiança, é Judas Iscariotes. Mateus 26, versículo 15, registra a pergunta que ele fez. E presta atenção na frieza dessa frase: o que vocês me darão se eu entregar a vocês? Não foi um impulso. Não foi desespero. Foi uma negociação. Judas sentou, calculou e colocou um preço. A resposta: 30 moedas de prata. Para contextualizar, o teólogo Craigborg explica que 30 moedas de prata, 30 ciclos, era o valor que a lei de Moisés, lá em Êxodo 21, determinava como indenização pela morte de um escravo. Não era uma fortuna, era o preço de uma vida descartável. E é aqui que a investigação começa. Porque a pergunta que ninguém faz é: por que tão pouco? Por que um homem que conviveu 3 anos com Jesus aceitou tão pouco? A resposta está escondida em outro evangelho, e ela muda tudo. João capítulo 12, versículos 4 a 6. A cena é um jantar na casa de Lázaro. Maria pega um perfume caríssimo, nardo puro, avaliado em 300 denários, o equivalente a quase um ano de salário de um trabalhador comum, e derrama sobre os pés de Jesus. Judas reage imediatamente. Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Parece nobre? Não parece. Parece até correto. Mas João faz uma anotação devastadora no versículo 6. Ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa, desviava o que era colocado nela. Lê de novo essa frase. Judas era o tesoureiro do grupo. Ele cuidava do dinheiro que sustentava o ministério de Jesus e dos 12. E ele roubava desse fundo, aos poucos, silenciosamente. Isso muda completamente a história, porque agora a gente não está olhando para um ato isolado de traição. A gente está olhando para um padrão, um processo. Uma escada descendente que começou muito antes daquela noite no templo. Kenneth, um dos maiores estudiosos das parábolas e da cultura do Oriente Médio no 1º século, observa que a posição de tesoureiro era de extrema confiança na comunidade judaica. Judas não foi escolhido por acaso. Ele tinha credibilidade. Ele era confiável. E foi exatamente isso que tornou a queda dele tão devastadora. Porque ninguém cai de uma vez. A queda é sempre uma sequência de pequenas decisões que, no momento, parecem insignificantes. E é aqui que essa história de 2000 anos colide com a realidade financeira brasileira de hoje. Porque esse padrão, o padrão de Judas, tem nome na psicologia financeira moderna. Na economia comportamental, existe um conceito chamado erosão ética gradual. É a ideia de que ninguém acorda de manhã e decide ser desonesto. A desonestidade acontece em doses. Cada uma um pouquinho maior que a anterior. Até que você olha para trás e não reconhece mais quem você se tornou. Para quem está ouvindo esse termo pela primeira vez, pensa numa escada. Cada degrau é uma decisão pequena. É só dessa vez todo mundo faz. Não estou prejudicando ninguém. E quando você percebe, já desceu tão fundo que voltar parece impossível. Para quem já estuda comportamento financeiro, isso é o que Dan Ariely documenta em A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. A capacidade humana de trapacear só um pouquinho enquanto mantém a autoimagem de pessoa honesta. Judas fez exatamente isso. Primeiro, um desvio pequeno da bolsa comum. Depois, outro. Depois, a racionalização: eu mereço, eu que carrego esse peso. Até que negociar a entrega de uma vida humana se tornou apenas mais uma transação. E agora eu preciso te contar a história do Marcos. Porque o que aconteceu com ele segue esse padrão passo a passo. Marcos trabalhava como técnico em eletrônica numa empresa de médio porte. Ganhava em torno de 3.500 reais por mês, casado, 2 filhos. Financiamento da casa apertando o orçamento. Um colega de trabalho apresentou o que chamou de oportunidade de renda extra.
uma plataforma de investimentos que prometia retorno de 5% ao mês. Marcos desconfiou no início. Mas o colega mostrou os depósitos na conta, mostrou prints, mostrou resultados. Eu sabia que alguma coisa não batia. Marcos contou depois. 5% ao mês é muito. Mas eu pensei, se o Daniel está recebendo, por que eu não? Primeiro degrau da escada. Marcos colocou R$ 500. Recebeu o retorno certinho no mês seguinte, segundo degrau. E aqui é onde a erosão ética começou de verdade. Marcos começou a chamar amigos, familiares, gente da igreja. Não porque ele era mau, mas porque a plataforma pagava bônus de indicação. E Marcos precisava daquele dinheiro. O financiamento estava atrasado. A escola dos filhos tinha aumentado. Terceiro degrau, quarto, quinto, em 8 meses, Marcos tinha investido R$ 12.000. Quase tudo que a família tinha de reserva. E convencido pelo menos 15 pessoas a entrarem. Quando a plataforma travou os saques e desapareceu, Marcos não perdeu só o dinheiro. Ele perdeu a confiança da família. Perdeu amizades de décadas. Perdeu o respeito dentro da própria igreja. E a frase que ele repetia depois era sempre a mesma. Eu sabia. No fundo, eu sabia 30 moedas de prata, R$ 12.000. O valor muda, mas o padrão é idêntico. Agora volta comigo para Mateus 27, versículos 3 a 5. Porque o que acontece depois da traição é onde está a lição financeira mais profunda de toda essa história. O texto diz que Judas, tomado de remorso, devolveu as 30 moedas aos sacerdotes e disse: pequei, traindo sangue inocente. A palavra grega usada aqui para remorso é metamelomai, e isso é crucial. Porque no grego do Novo Testamento existe outra palavra, metanoel, que significa arrependimento verdadeiro, aquele que gera transformação. Metamelomai não é isso. Metamelomai é remorso, é o peso da consequência. É sentir o resultado, mas sem mudança interior real. Em outras palavras, Judas não se arrependeu do que fez. Ele se arrependeu de como se sentiu depois, e essa diferença é enorme. Porque é exatamente o que acontece com o dinheiro obtido sem ética. Ele não gera arrependimento no momento da decisão. Ele gera remorso quando as consequências chegam. Provérbios 20, versículo 17, descreve isso com uma precisão assustadora. O pão obtido com fraude é doce ao homem, mas depois a sua boca se encherá de cascalho, doce na entrada. Cascalho na saída. E o que Judas fez com as moedas depois revela o destino de todo o dinheiro sujo. Judas jogou as moedas no chão do templo, literalmente arremessou. O verbo grego é ript. Um gesto violento, de repulsa. Ele não devolveu com cuidado. Ele se livrou daquilo como quem se livra de algo contaminado. E aqui vem um detalhe que a maioria dos estudos financeiros bíblicos ignora completamente. Os sacerdotes pegaram as moedas do chão e disseram, Mateus 27, versículo 6, não é lícito coloca-la no tesouro do templo. Pois é preço de sangue, lê de novo. Os mesmos homens que pagaram as 30 moedas agora se recusam a receber o dinheiro de volta. O dinheiro estava contaminado, era impuro. Ninguém queria tocá-lo. Com as moedas, compraram um campo para sepultar estrangeiros. Um cemitério, o campo ficou conhecido como Acéldama. Campo de sangue, o dinheiro de Judas não comprou vida. Comprou um lugar para enterrar mortos. Isso não é só uma narrativa histórica. É um princípio espiritual e financeiro que Abacuque já tinha declarado séculos antes. Em Abacuque 2, versículo 9, ai daquele que obtém ganho injusto para sua casa. Para pôr o seu ninho nas alturas, a fim de se livrar do poder do mal, a palavra ai no hebraico roi não é uma ameaça, é um lamento. É como se Deus dissesse, que tristeza por aquele que faz isso. Não é um Deus que pune com raiva, é um Deus que lamenta ver seus filhos se destruírem. E é exatamente esse lamento que eu ouço na história da Cláudia. Cláudia trabalhava há 4 anos numa empresa de médio porte no setor de logística. Competente, dedicada, sempre batendo metas, mas a promoção para coordenadora nunca vinha. Até que o gestor dela chamou para uma conversa. Tinha uma oportunidade. A empresa precisava de alguém para ajustar alguns relatórios financeiros para facilitar a aprovação de um empréstimo bancário. Nada grave, segundo ele. Só maquiar alguns números. Todo mundo faz parte do jogo. A recompensa. Promoção imediata e um aumento de 40%. Cláudia hesitou.
Ela sabia que aquilo era fraude, mas 40% de aumento significava sair do aluguel e dar entrada no apartamento próprio. Significava tirar o filho da escola pública e colocar numa particular. Significava respirar, e aqui está a armadilha. Porque a decisão antiética quase nunca se apresenta como antiética. Ela se apresenta como solução. Cláudia ajustou os relatórios, recebeu a promoção. E nos 6 meses seguintes, foi solicitada a repetir o processo mais 3 vezes, cada vez com números maiores, cada vez com mais risco. Eu não dormia mais, ela contou. Eu acordava às 3 da manhã com o coração disparado. Comecei a ter crises de ansiedade. Meu casamento começou a rachar porque eu vivia irritada e não podia contar o motivo. Quando a empresa foi auditada, Cláudia foi a primeira a ser desligada. Sem acordo. Sem carta de referência. Com um processo trabalhista nas costas, o apartamento nunca comprou o aumento. Durou 6 meses. A reputação profissional levou anos para reconstruir. 30 moedas, 40% de aumento. 5% ao mês, os números mudam. O padrão de destruição é sempre o mesmo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilha, e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Mas repara numa coisa. Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse que o amor ao dinheiro é... a diferença é tudo. Agora eu quero te dar algo prático. Porque essa história não serve de nada se a gente não consegue enxergar esses padrões na nossa própria vida antes que seja tarde. Existem 3 sinais de alerta. 3 perguntas que funcionam como um detector de mentiras espiritual e financeiro. E todas elas vêm direto das Escrituras. Sinal número 1. Você precisa esconder para funcionar. Se a fonte de renda exige sigilo. Se você não pode contar para seu cônjuge, para sua família, para sua comunidade. Isso é um alarme vermelho. Judas negociou em segredo. Marcos escondia da esposa o quanto tinha investido na plataforma. Cláudia não podia contar ao marido o que fazia no trabalho. Provérbios 15, versículo 27. O ganancioso perturba sua casa. A palavra perturba no hebraico, achar. Carrega a ideia de turvar, contaminar. Não é só bagunça, é contaminação. O dinheiro obtido às vezes escondidas não fica isolado. Ele se espalha e envenena tudo ao redor. E o segundo sinal é ainda mais traiçoeiro, porque ele vem disfarçado de virtude. Sinal número 2. Você racionaliza dizendo que é para a família. Marcos dizia que era para pagar o financiamento. Cláudia dizia que era para o filho estudar melhor. Judas provavelmente dizia a si mesmo que merecia mais do que recebia. A racionalização mais perigosa do mundo é: eu faço isso por quem eu amo, porque ela transforma o erro em sacrifício. E quem questiona um sacrifício? Mas a Bíblia é direta. Provérbios 20, versículo 21 diz: a herança adquirida com pressa no início, no final não será abençoada. Para quem já estuda finanças há mais tempo, existe um paralelo direto com o conceito de custo oculto. Aquele preço que não aparece na etiqueta. Toda renda antiética carrega custos ocultos: saúde mental, relacionamentos, reputação, paz. E esses custos, quando chegam à fatura, cobram juros compostos. Sinal número 3. A paz desapareceu. Esse é o mais simples e o mais ignorado. Se o dinheiro entrou, mas a paz saiu, alguma coisa está errada, não é coincidência. É consequência. Judas não conseguiu ficar com as moedas. Literalmente não suportou. O peso era insuportável. E a tragédia é que ele escolheu se livrar do peso da pior forma possível, porque àquela altura, ele já tinha se desconectado da única fonte de restauração real que existia, e que estava ao lado dele o tempo inteiro. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Repara, a paz de Deus guarda. Ela é uma proteção ativa. Quando você a perde, você perde o escudo. E sem escudo, qualquer tentação se torna irresistível. Agora, eu poderia terminar esse vídeo na tragédia, mas a Bíblia nunca para na tragédia. Ela sempre aponta uma saída. E a saída aqui não é um plano de 5 passos para ficar rico com ética. A saída é uma mudança de perspectiva tão profunda que muda a forma como você olha para cada real que entra na sua conta. Primeiro ponto: aceite que a construção real é lenta menos e que isso é bom.
Provérbios 13, versículo 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A expressão aos poucos no hebraico carrega a ideia de mão sobre mão, tijolo por tijolo, camada por camada. É a imagem de alguém construindo com as próprias mãos, devagar, mas com solidez. E aqui está o paradoxo que a maioria das pessoas não entende. O dinheiro ganho devagar rende mais que o dinheiro ganho rápido. Não só financeiramente menos, mas emocionalmente, espiritualmente e relacionalmente. Marcos, aquele do caso que contei antes, 3 anos depois de perder tudo na pirâmide, ele recomeçou, vendendo serviço de manutenção de eletrônica por conta própria. R$50, R$100 por vez. Demorou. Mas cada cliente que ele atendia, cada indicação que recebia, construía algo que nenhum esquema financeiro constrói. Reputação, confiança, paz para dormir à noite. Segundo ponto, antes de calcular o retorno, calcule o custo que não aparece na planilha. Antes de aceitar qualquer oportunidade financeira menos, qualquer uma menos, faça a pergunta que Judas nunca fez. Eu posso contar isso abertamente para as pessoas que eu amo. Se a resposta for não, o retorno não vale o custo. E o terceiro ponto é talvez o mais importante de todos. E ele vem do lugar mais inesperado dessa história. Terceiro ponto, o erro não precisa ser o fim. Judas devolveu as moedas. Sentiu remorso, mas ele não voltou para o grupo, não buscou restauração. Não procurou Pedro, que também tinha errado gravemente naquela mesma noite. A tragédia de Judas não foi só a traição, foi acreditar que não havia caminho de volta. Se você está assistindo esse vídeo e já tomou uma decisão financeira que te envergonha menos um esquema que entrou, um desvio que fez, uma fraude que participou, eu preciso te dizer, existe caminho de volta. O primeiro passo não é financeiro. É a coragem de admitir, parar e recomeçar, mão sobre mão, tijolo por tijolo. Volta comigo para aquela cena uma última vez, o templo. As moedas no chão. O barulho metálico ecoando nas paredes de pedra. Os sacerdotes olhando para aquele dinheiro que ninguém quer tocar. 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Esse foi o valor que Judas colocou em tudo que ele tinha menos sua integridade. Sua comunidade, seus 3 anos de convívio com algo que não tinha preço. E eu te pergunto menos, com todo respeito e sem nenhum julgamento, tem algum 30 moedas de prata na sua vida agora? Alguma renda, algum ganho, alguma oportunidade que exige que você esconda, que racionalize, que perca a paz? Se tiver, talvez esse vídeo tenha chegado até você na hora certa. Porque o campo que Judas comprou era um lugar para enterrar estrangeiros. Pessoas sem nome, sem lar, sem pertencimento. E o dinheiro sujo faz exatamente isso com quem o carrega. Transforma você em estrangeiro na sua própria vida. Desconectado da sua família, desconectado da sua paz, desconectado de quem você foi chamado para ser. Provérbios 28, versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o rico de caminhos perversos. Que cada real que entre na sua vida carregue a bênção da integridade. Porque esse é o único investimento que nunca desvaloriza. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sino. A gente está construindo aqui uma comunidade de pessoas que querem cuidar do dinheiro com sabedoria menos a sabedoria que já existia antes de qualquer planilha. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, mão sobre mão. Tijolo por tijolo.